E assim quem for entrando, sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos falar um tema super interessante. E antes de iniciar, como eu sempre gosto de fazer, eu gosto de iniciar com uma palavra da Bíblia que ela tem a ver com o nosso tema. Já que nós somos cristãs, né? E que o nosso embasamento, por mais que a gente seja profissional, tenha vivências, mas a nossa base ela é cristã. Eu vou deixar um versículo bem rapidinho que se encontra em Jeremias 1:5, que fala assim: Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te darei profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei nem falar, porque ainda sou um menino. Porém ele disse: Não digas eu sou apenas um menino, porque a todos aqueles a quem eu te enviar tu irás, e tudo que eu mandar tu falarás. Aí nós vamos pular para o 11, que ele faz uma pergunta interessante para Jeremias, que a gente vai falar sobre essa pergunta hoje. Viu? Você vai se fazer essa pergunta hoje. Ele diz assim, ó, no 11, Jeremias 1:11. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E ele disse: Vejo uma vara de amendoeira. Amém? Deus abençoe todos que estão entrando nessa live, todos que estão participando, todos que vão entrar, todos que estão nós que estamos ministrando em nome de Jesus. Antes de iniciar, eu trouxe essa palavra, que é uma palavra muito interessante, porque nós estaremos hoje falando sobre autoconhecimento e identidade. E Jeremias, ele passou por esse momento, quando ele foi chamado para um propósito. Assim como nós também, que somos chamados para propósitos diferentes de vida, né? E nesse momento, ele passou por um momento de... A mesma que a gente vai falar sobre hoje, que é sobre autoconfiança e identidade. De não reconhecer a sua identidade e de faltar uma confiança, uma autoconfiança nele mesmo. Porque como a gente vai já falar com Maria Luísa, ela vai explicar, o autoconhecimento é aquilo que você conhece de si mesmo. É eu me conhecer, né? E nesse momento, Jeremias disse, eu não consigo. Ele foi chamado para um propósito, mas ele disse, eu não consigo porque eu sou muito pequeno. E aí a gente começa a fazer essa pergunta hoje para você. Como você se vê quando você se olha no espelho? Como você se vê quando é só você e você? Porque naquele momento Jeremias se via como uma pessoa incapaz de cumprir o propósito que ele foi chamado. Ele se via como uma pessoa muito fraca e pequena que não conseguia fazer o que era determinado para ele. E quando Jesus, o Senhor, fala para ele, diz, não fales assim. Por quê? Porque quando a gente lê o primeiro versículo, dizia, antes que eu te formasse, eu já te conhecia. Então, Deus, ele cria nós, quando Deus nos cria, ele nos cria com uma essência original, que é aquela que ele nos deu. É aquela essência nossa natural, original. E a gente, ao longo da nossa vida, nós vamos construindo uma identidade, que aí nós vamos falar sobre identidade. Eu vou já fazer uma perguntinha para Maria Luísa fazer essa separação. Nós vamos construindo essa nossa identidade e nós vamos perdendo essa identidade natural que nós somos constituídos. Que foi o que aconteceu naquele momento com Jeremias, quando ele disse que não podia, que não conseguia. Não tem algum momento na sua vida, ou na minha vida, que acontece que a gente olha para tudo, dá vontade de jogar tudo para cima e dizer, eu não consigo, eu não aguento, eu não vou suportar? Aí nessa hora Jesus chega para ele e diz, não fale isso, porque antes de você ser formada eu já conhecia a tua essência e eu já sabia que você ia conseguir. E ele começa a ter aquele diálogo com Jeremias, Jeremias começa a cair ali na frente dele, quem ele era, ele começa a se reconhecer o que ele era, o que ele podia fazer. Aí é feita uma pergunta para ele, o que você vê agora? E durante essa live, eu queria que você que entrou nessa live, seja bem-vindo ao pessoal do Piauí, a Madá, que era do Piauí, né, que foi embora, Marcos Daniel, minha mãe Hilda do Maranhão. E eu quero que você se faça essas duas perguntas. Agora, o que você se vê quando você se olha no espelho? Quem você vê? E no finalzinho da live você faça a segunda pergunta, que foi quando Jesus perguntou para Jeremias
e ele viu a vara de amendoeira e ele disse, viste bem. Por quê? Porque o olhar de Jeremias já estava se abrindo. E nós vamos falar sobre esse processo, de como você se vê hoje e quando o seu olhar vai se abrindo e você começa a se reconhecer aquilo que Deus te constituiu para ser, aquele propósito que Ele plantou em você. Amém? Então sejam todos bem-vindos a essa live, façam perguntas, participem. E eu queria iniciar já fazendo a primeira pergunta para Maria Luísa, para ela iniciar também a participação dela. E eu queria que você falasse, Maria Luísa, eu sei que eu já expliquei de uma forma generalizada, né? Mas eu queria que você falasse de uma forma, agora dentro da psicologia, o que vem a ser o autoconhecimento. Tá. Primeiramente, boa noite a todos, Pai do Senhor Jesus. Fiquem todos conosco, sintam-se bem em nosso meio. Como a Kedna falou, qualquer pergunta podem estar colocando aqui nos comentários, né? E a gente vai tentar conciliar com as perguntas que a Kedna já tem. Então, o autoconhecimento é esse conhecimento verdadeiro e profundo de quem você é, né? Auto vai dizer exatamente disso, que é do seu próprio ser. Então, às vezes a gente tem conhecimento de diversas áreas, né? Diversas áreas da vida, até mesmo de outras pessoas. Mas será que nós temos esse verdadeiro autoconhecimento? Será que nós sabemos quem de fato nós somos? Será que nós temos propriedade dos assuntos que norteiam a nossa vida, né? Será que nós temos propriedade de falar quem nós somos? Por que nós estamos aqui? De onde nós viemos? Qual é o nosso propósito? Qual é a nossa missão? E a partir do momento que nós trabalhamos esse autoconhecimento, nós começamos a desvendar alguns mistérios que nós mesmos temos dentro de nós. E às vezes, por questões de não procurar esse autoconhecimento, ficam certas dúvidas, né, em nossas vidas. E essas dúvidas, elas são manifestadas, às vezes, em comportamentos que você emite e que não sabe por que se comportou daquela tal forma, né? Então, assim, a ausência do autoconhecimento pode pode apresentar de diversas formas na vida do ser humano, né? Por isso que sempre a gente está buscando enfatizar isso. Busque se conhecer, busque o autoconhecimento, se conheça verdadeiramente, né? Não se limite apenas no que você acha que sabe sobre você. Porque é como aquela coisa, dentro de nós há um universo que nós precisamos desvendar, né? Precisamos descobrir de fato. E assim, quando Deus colocou no nosso coração de falar sobre essa temática, foi justamente de acordo com o que vem até da própria palavra de Deus. E essa parte que a gente falou de Jeremias, quando ele chega, e a gente vê que em determinados momentos da Bíblia também, ele chega em determinada pessoa e a pessoa ela não se reconhece a forma a qual ela foi constituída naturalmente. Porque nós sabemos Sim. que, assim, no mundo de hoje, é até complicado você falar. Se eu chegar para você hoje e perguntar, quem é você? Que pensamentos você tem a respeito de si mesmo? E por cima da bucha, você começar a falar, quem é a Maria Luísa quando você se olha no espelho, né? Que sentimentos você tem sobre você mesmo? É até difícil, porque num mundo como esse, um mundo tecnológico, né? Um mundo onde a cada dia as coisas elas estão mais aglomeradas, misturadas, e onde a gente sente essa necessidade de estar o tempo inteiro querendo agradar o outro, a gente acaba olhando para si mesmo e fazendo como Jeremias fez. Ele olhou para si e se achou e disse, não fale assim comigo, porque eu não sou capaz para isso. Por essa questão de querer agradar. Então, dentro dessas situações que a gente vive nesse dia a dia, e dentro, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que nós construímos a identidade ao nosso respeito? Como é a forma que a gente constrói isso? A nossa identidade, ou pensar sobre si mesmo, a identidade, no caso. Como que a gente constrói? Certo. Identidade, acho que para responder essa pergunta, é melhor eu começar a dizer o que é basicamente identidade, né? Identidade nada mais é, em simples palavras, poderíamos dizer que são as qualidades que fazem aquela pessoa diferente de outros. Não só qualidades, mas características. Na verdade, o nome certo é característica, porque junto de uma identidade há suas qualidades e os seus defeitos, né? Então, é tudo aquilo que, de fato, compõe o indivíduo, compõe o ser humano, né?
E todos nós temos uma identidade própria, uma identidade que é pessoal, realmente, né? Mas antes de entendermos a nossa verdadeira identidade, nós precisamos saber quem nos criou, precisamos entender quem somos, qual é o nosso propósito, quais são nossas visões a respeito de nós mesmos, né? Porque assim, como você falou no início, nossa identidade, ela é construída, né? Ao longo do tempo, nós vamos formando nosso caráter, nossa personalidade, e isso tudo vai ser uma junção, vai se tornando uma junção dessa nossa identidade, né? E nós, como cristãos, temos que ter em mente quem nós somos em Cristo. Nós não temos uma identidade, digamos, qualquer, né? Nós somos filhos de Deus e nós temos que ter convicção que antes mesmo de nós sermos o que nós somos hoje, o Senhor nos criou, né? E Ele nos criou para um propósito. Então, além de nós sabermos de onde nós viemos, nós temos que entender que a nossa formação de identidade é para um propósito esse que o Senhor designou para mim e para você, né? Então, nós temos que ter em mente que as nossas características, que as nossas qualidades, que os nossos defeitos que compõem a nossa identidade é para a glória do Senhor, né? Quando nós entendemos que a nossa identidade é uma identidade de cristão, de filhos de Deus, nós começamos a agir e se comportar de forma diferente, né? Nós temos que ter em mente uma identidade realmente de Cristo em nossas vidas, né? Porque quando isso acontece, nós temos com certeza comportamentos diferentes, características diferenciadas também, sabe? O interessante, até colocaram aí Miqueias, a meu ver, esse é um tema ótimo, porém bem complexo, mas se a gente for parar para refletir, o Senhor, Jesus na Bíblia, por onde ele passava, ele sempre despertava em nós um autoconhecimento e uma identidade positiva, que foi o que ele fez quando ele chegou em Jeremias, em tantos outros da Bíblia. Ele vinha, rasgava o véu de você mesmo para que você visse quando ele chegou em Pedro. Ele, Pedro, tu me amas? E ele faz a pergunta 3 vezes, porque ele lhe conhece. Mas ele quer que você reconheça quem você é. Ele quer que você também se conheça. Por quê? Porque quando eu me conheço, eu consigo dar o meu melhor, né? É interessante, quando a gente vai falar de autoconhecimento, a gente começa a ter uma imagem linda e começa a refletir sobre nós mesmos. Nós, quando começamos até mesmo a estudar, a falar sobre o tema, porque nós sabemos que muito do que a gente diz sobre não é o que nós somos, é o que os outros dizem ou o que foi construído. Porque ao longo do período, quando vai acontecendo essa construção que Maria Luísa já falou, a gente vai sendo bombardeado, ou na escola, né, na formação escolar, na igreja, muitas vezes, dentro da nossa casa. A gente sabe que tem crianças que o pai, na infância, fala muitas coisas negativas com a criança e fica repetindo. E quando a gente cresce, a gente não fica lembrando daquilo que a mãe dizia, você é uma princesinha, não. A gente lembra quantas vezes a mãe disse que eu era uma burra, que eu não ia prestar. Então, isso é algo que influencia muito você achar que você é algo, como aconteceu até mesmo com Jeremias, que não conseguia falar. Às vezes é algo que vem de uma construção que fizeram de você, do seu meio. Não é a sua essência natural. Então, eu acho interessante a gente falar sobre esse tema para a gente começar a despertar em nós quem é você, a sua essência natural que você foi constituída. Eu quero te convidar, a partir de agora, a parar e a olhar para si e começar a refletir em si aquela criança. Quando você era criança, o que era que você gostava de fazer? Quando você era criança, como você se sentia quando você se sentia livre? Isso é a tua essência. E, infelizmente, hoje, Maria Luísa, a gente, às vezes, tem uma pessoa que ela é bem dócil, bem calma, e aí ela tem que trabalhar em um ambiente de pressão, em um ambiente de ignorância, que não é o ambiente dela de essência. E ela acaba sendo aquilo dali, ela não é aquilo, mas ela é colocada como aquilo que ela não é. E tem muita coisa que a gente está vivendo, às vezes, que não é o que nós somos. E sim pelo local em que nós estamos, pela situação em que nós vivemos. Isso acontece muito conosco, evangélicos, crentes, né, na religião, que às vezes é imposto dentro da igreja que a gente seja aquela pessoa ali, e você não consegue ali colocar para fora, externar aquilo que você é, a sua essência
Por isso que isso se torna complexo, como ele acabou de falar. Mas é muito bom quando a gente começa a emergir dentro de nós e buscar quem eu sou, a minha essência, o que eu gosto de fazer. E realmente começa a aparecer em nós o que nos faz, de verdade, ter um propósito de vida. Porque isso aí é propósito de vida. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, Taisnara. E aí se torna um momento libertador, né? Eu quero te fazer uma outra pergunta, que ela diz assim, antes da gente entrar nessa questão que Taisnara falou, porque quer continuar nesse tema. A questão que ela falou é muito boa. A gente vai já entrar, porque eu queria só continuar esse tema aqui para a gente não perder. Que exercícios, por onde eu começo? Quais são os passos? Que exercícios eu posso fazer para a busca do autoconhecimento? Porque, de repente, antes de debater isso do perdão, de repente eu estou vivendo nesse processo de ser alguém que eu não sou. De viver as coisas que não é o que eu quero, não é o que eu sonho, não é o meu propósito de vida. E quais são os passos, ou o que eu posso fazer para iniciar na busca em me equilibrar com o que eu sou e o que eu vivo? Queria que você iniciasse falando sobre isso. Esse é um ponto bem importante e ele é crucial e, ao mesmo tempo, ele pode ser assombroso para algumas pessoas. Às vezes, nós maquiamos um pouco quem nós somos, né? Então, a gente pode, muitas das vezes, quando alguém perguntar quem é você, eu digo, eu sou uma pessoa extrovertida, eu gosto disso e aquilo. E, de vez em quando eu me zango, mas não sou tão estressada. Então, você, às vezes, meio que pinta uma situação, né? Meio que maqueia uma situação. Mas quando realmente você para entender quem você é e busca, de fato, esse autoconhecimento, é um momento que, às vezes, te causa impacto, né? Eu já trabalhei com clientes sobre essa questão e foi essa palavra, me trouxe um impacto. Eu não sabia que eu realmente era isso, né? Porque, assim, quando você se promove, se permite esse autoconhecimento, você meio que coloca numa balança as tuas qualidades e os teus defeitos. Meio que você consegue tenta conciliar quem você realmente é e quem você aparenta ser. Um exercício que a gente sempre faz em terapia é o eu real e o eu ideal. O eu real é o que realmente você é na realidade, como você se comporta, comportamentos que você emite e tudo mais. Agora, o ideal é o que você desejaria ser e muitas das vezes você coloca aquele eu ideal como sendo a tua realidade. Entendeu? Isso. E aí meio que causa um confronto, porque tu te vê na realidade, mas tu te vê focando no teu ideal e propagando aquele teu ideal, entendeu? Então há um confronto aqui. Então é muito importante a gente começar daí. Aceitação, independente de quem você seja, das características que você tem, das qualidades ou não. Se aceite. A partir do momento que nós conseguimos nos aceitar, ocorre o processo de mudança. Não tem como eu modificar algum comportamento se eu não consigo aceitar que eu tenho um determinado comportamento, né? Então, assim, a base de tudo para promover esse autoconhecimento é a autoaceitação. Se eu sei que eu tenho essas qualidades e esses defeitos, eu consigo entender o porquê de muitas coisas na minha vida, né? E se tem algo que eu realmente não gosto, que me incomoda, que incomoda o meu próximo, incomoda do meu convívio social, eu tenho como criar estratégias de como barrar aqueles comportamentos ou de como melhorar aqueles defeitos, né? Como converter esses defeitos em possíveis qualidades, né? Mas o primeiro de tudo realmente é a autoaceitação. Não tem como você viver eternamente com máscaras. Tem como você sempre viver maquiando uma situação, porque hora e outra você vai encontrar alguém que vai realmente ver quem você é. E às vezes você vai entrar em confronto e esse confronto não vai ser legal, porque não foi você que realmente conseguiu se descobrir, mas foi uma outra pessoa, né? Por isso que às vezes é mais fácil a gente tentar mudar algumas coisas em nós, para se enquadrar em uma empresa, em um grupo de amizade, em algum lugar, do que realmente aceitar quem nós somos. Mas, hora ou outra, você vai emitir algum comportamento que mostra, de fato, a Maria Luísa em essência, digamos. Que às vezes não é tão legal, porque todo mundo estava esperando você ter um comportamento, né?
você teve outro porque, de fato, aquele é o teu comportamento real, né? Então, assim, é necessário a aceitação e entender, pontuar suas qualidades, pontuar os seus defeitos e começar a trabalhar no que você pode melhorar, o que, que de fato está te afetando negativamente, quais estratégias você pode usar como enfrentamento daquelas problemáticas que possam aparecer nesse descobrimento, né, digamos. E assim, a gente vai já falar no tema que Thais Nara. Seja bem-vinda ao Arla, viu? Deus abençoe. Que Thais Nara falou, mas ainda dentro dessa partezinha aqui, falando dessa questão do caminho, do percurso, do primeiro passo, muitas das vezes a gente está com essa crise, né? A gente sabe que quando nós estamos na infância, pega bem essa pergunta aí, Maria Luísa, tem como pegar? Na infância nós temos um conflito, porque é o conflito que você está saindo da infância para viver para uma nova fase, mas a criança ela passa de forma natural. Quando você está na adolescência, é onde tem o maior conflito de identidade, de autoaceitação, por volta dos 15 anos, 16, 17 anos, porque é onde você está ali formando tudo que você vai viver na sua vida futura. E ali o adolescente, principalmente na geração de hoje, ele passa por muitos conflitos relacionados tanto à sua autoconfiança, quanto também a sua identidade. E quando chega na fase adulta, vivemos novamente essa crise de identidade, né? E de autoconfiança, principalmente por volta dos 40 anos, porque é uma nova fase que você vivencia. Mas a gente sabe que tudo isso vem de fatores, né, Maria Luísa? Tudo isso. Tudo isso que eu estou te falando, essas crises de identidade, de não se autoconhecer, ou de não estar nessa busca, porque às vezes nem sempre eu vou me autoconhecer por completo, mas eu posso estar numa busca, em uma construção disso. Não é de hoje, eu quero me conhecer de hoje para amanhã, não, é uma autoconstrução. E nós, como seres humanos, nós podemos nos construir, nos desconstruir e nos reconstruir. E isso é normal para todo mundo. Só que às vezes a gente leva tudo isso como um peso. Eu estou desconstruída, pronto, acabou minha vida. É quando vem, às vezes, até doenças psicossomáticas. E a gente tem que parar e dizer, mesmo desconstruída, eu posso me reconstruir. É um recomeço, é um reinício. E para isso tem fatores que são imprescindíveis. E um é, por exemplo, liberar perdão, que foi falado agora, que aí a minha pergunta é para ti. Eu queria te pedir para você falar sobre isso, sobre a nossa reconstrução de identidade, né? Da nossa, até mesmo, autoconfiança. Estou agora no momento que não confio em nada em mim. Pense em uma pessoa que não confia em si mesma. Estou com a minha identidade totalmente desconstruída. Ela foi construída e está desconstruída. Então, como me reconstruir? Aí eu queria que dentro dessa reconstrução você falasse dessa questão de perdão, traumas e tudo que envolve esse processo dessa reconstrução dessa identidade. Tá certo, Maria Luísa? Tá. Então, vamos lá. Essa questão da reconstrução de identidade está muito também associado, principalmente, a pessoas que tentaram esse autoconhecimento e foram confrontadas com a realidade, né? Então, às vezes, ela tem dois extremos. Ou ir à frente e realmente descobrir quem é, por mais que seja duro, digamos, ou realmente ter a fuga, né? De parar com aquilo, de realmente não querer se conhecer e pronto, deixa ser como é e eu não tô nem pra nada, né? Mas essa reconstrução, como você colocou, o primeiro ponto é justamente o ponto que a Thais Naras falou. É liberar o perdão para você mesmo. Às vezes é fácil liberar o perdão para o próximo, para alguém, seja quem for. Mas às vezes para você, pelo fato da autocobrança também, que pode estar associada, você não quer se perdoar, não quer se permitir. Então, digamos que isso aconteceu com alguém que está nos ouvindo, ou que possa um dia acontecer, se permita um tempo. Um tempo de não buscar o autoconhecimento, dar realmente uma pausa, deixa as águas rolarem por alguns dias, e a partir daí, tente se reerguer após isso. Né? Depois de permitir realmente esse tempo, tente se reerguer, no sentido de tentar novamente, de dar uma nova oportunidade. Sempre na vida nós precisamos exercer o auto-perdão, né? Sempre nós vamos estar cometendo falhas.
E às vezes as falhas são tão contínuas que às vezes a gente não se permite nem mesmo se perdoar, né? Então, às vezes, vai acumulando certas coisas e aí você chega a um limite de estresse com você mesmo, né? Então, se porventura você iniciou esse processo de autoconhecimento e foi confrontado com a realidade de quem você é, não foi algo que realmente você se identificou, não foi algo que você imaginava que você era, que você maquiava a situação, tente se perdoar e se permitir esse processo. Porque por mais doloroso que ele possa ser, é bem melhor você saber quem de fato você é e tentar procurar melhorar porque você quer, não porque o outro quer, que isso também é muito importante. Às vezes nós tentamos melhorar por causa do outro, mas nós precisamos melhorar porque nós sentimos essa necessidade, né? Então, assim, realmente promova esse perdão, né? E tente realmente se reconstruir. Eu tenho plena convicção que todos nós temos capacidade para realmente apagar todas as coisas. Lógico, é um exercício, não é uma coisa tão fácil como pegar uma borracha e apagar algo de lápis. Mas é um exercício que, se nós colocarmos para fazer, nós conseguiremos, entendeu? Nós precisamos ter esse domínio da nossa mente e saber barrar quando pensamentos contrários venham contra a nossa própria vida, né? Então, nós precisamos realmente ter essa sabedoria, esse domínio de fato. O interessante, assim, é que muitos projetos na nossa vida, quantas coisas nós deixamos de fazer porque nós não confiamos em nós. Porque nós não nos conhecemos. Aí, não nos conhecer nos traz essa insegurança. Era o que estava acontecendo com Jeremias naquele momento. Ele se sentia inseguro por não confiar na capacidade dele. Sei que nós somos cristãos e a gente sabe que a nossa capacidade vem de Deus, Ele que nos capacita, mas Ele quem criou a nossa essência. E aí, às vezes, a gente acaba deixando de fazer um projeto, algo na nossa vida, que era o que até estava acontecendo com o profeta, porque ele achava que não tinha capacidade para isso. E quantos profetas foram chamados e aconteceu isso? Moisés, vários outros, achou que não tinha capacidade. Ou seja, ele não se conhecia. Isso acontece comigo e com você também, né? A gente, por não se conhecer, quantas coisas não conhecer a nossa identidade, não buscar a nossa autoconfiança, a gente deixa de fazer aquilo para qual é o teu propósito de vida. Né, Maria Luísa? Aí tem uma pessoa que colocou uma pergunta aí, você pode... Eu anotei a pergunta dele. Eu vou falar, mas a gente pode estar respondendo, que eu achei muito bacana. Sim. É possível passar uma vida toda sem saber que tem um tesouro de personalidade e de talento do lado espiritual? E... Eu entendi a pergunta dele assim. É como se você passasse a vida inteira, a pergunta. É como se pode realmente passar a vida inteira sem saber que você tem algum tesouro de personalidade, né, e algum talento da área espiritual. Essa questão eu achei ela interessante porque se a pessoa que fez a pergunta realmente ela está falando a pergunta dela, ela já sabe que ela tem um tesouro e ela já sabe que ela tem um talento, né? Se for ele que fez essa pergunta e se realmente é ele que está falando por ele, não por uma outra pessoa que ele conhece. Sim. Isso. Então, você pode até fugir do propósito, porque pode ser uma fuga, né? Mas você tem convicção que realmente você tem talento, que sua personalidade dá para exercer diversas atribuições, diversos propósitos. Então, assim, nós precisamos entender que os nossos talentos, que as nossas qualidades precisam ser desenvolvidas em prol do nosso propósito. E nós temos diversos propósitos na vida, né? Mas nosso propósito principal aqui na Terra... É possível a pessoa viver a vida inteira sem... Vou te fazer sem reconhecer... Assim, ela pode até saber que tem, mas sem viver isso... Eu creio que ele quis explicar, perguntar isso. Eu viver minha vida inteira, ser até minha morte, o dia que Deus me levar... sem viver. Já a gente vai responder a pergunta da Jeane, minha prima amada aí de Teresina. É possível a pessoa viver a vida inteira sem viver esse tesouro que tem dentro de si? Eu achei uma pergunta muito forte para mim, para você, para ele, e para todo mundo que está na live.
E é um ela pode, despertamento. ela pode até viver, né, sem isso, mas ela não vai viver com completude, ela não vai viver completa, sabe? Vai sempre ficar faltando algo, por ela saber que tem algo que pode ser desenvolvido, algo que ela tem de excelência, e por ela recusar desenvolver tal coisa, ela não vai ser completa. Isso, Querendo ou não, ela vai... eu gosto de relacionar isso ao nosso propósito de vida, né? Aquilo a Sim. qual Deus te criou, é como se você vivesse a tua vida inteira e não conseguisse viver em plenitude. A palavra completude e plenitude é a mesma coisa. O propósito de vida a qual você foi criado. Tem como você viver a vida inteira? Tem. Você vive a vida inteira bloqueado dentro de si, sem conseguir viver aquilo que era para você viver em propósito. E isso é muito triste. Inclusive, tem um livro... Tem um livro que eu tô lendo, que eu tô super apaixonada, tô mergulhando nele, depois nós vamos falar sobre esse tema, porque eu estou apaixonada nesse livro. A gente vai pegar um tema dele que se chama Desperte a Leoa que há em você. É sobre uma grande autora que ela não se via, tinha algo dentro dela, mas ela se via incapaz naquilo. Pequena para aquilo. E Deus deu uma visão a ela no mundo das leoas. Então, mostrando que dentro dela, não vou falar sobre isso agora, despertando que tinha uma leoa dentro dela e ela precisava viver aquilo que a leoa estava dentro dela. Então, se for homem, tem que despertar o leão que está dentro de você. Que o leão é justamente isso, é esse tesouro que você foi constituído. Foi o que Deus falou com Jeremias quando a gente leu a primeira palavra. Ele estava despertando ele a viver o leão que estava dentro dele. O leão, ele está se referindo a propósito. Esse livro é super interessante, Maria Luísa. Eu estou analisando bastante, ele é ótimo. A Jeane, estou lendo esse livro. Ela fez uma pergunta sobre e a dupla personalidade. Já a gente vai falar sobre isso, viu? Se entrava, eu acho que no caso do rapaz, né? Da pergunta dele. Sim. Tá, mas a pergunta dele não entra questões de dupla personalidade, não. Não, já é outra pergunta, já é outra. Ah. Acabaram de perguntar, Jeane, e queria saber sobre a questão da dupla personalidade. A gente finaliza que entra um pouquinho naquilo que eu estava falando antes, né? Da questão da pessoa realmente ser algo e ao mesmo tempo ela diz ser outra coisa, né? Então, assim, ela tenta meio que se enquadrar em algo, então ela tem que meio que mudar algumas coisas nela para poder estar enquadrada em um certo contexto, né? Então, entra um pouquinho, sim, de dupla personalidade, mas entra também questão mais também comportamental. E isso também está relacionado à forma com que a pessoa foi construída, essa identidade da pessoa. O meio que foi construído. Por exemplo, Paz do Senhor, Suzana, seja bem-vinda. Por exemplo, essa pessoa, a identidade dela foi construída em um meio totalmente deturpado do que ela é. Não teve uma base, né? Quando tem base, é um pouco mais diferente, né? E isso relacionado ao que a pessoa é. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui para mais prático. Sim. Porque às vezes a gente não entende assim. A pessoa pode ter uma família legal, bacana, não é dessa base. É do reconhecimento de quem você é. Por exemplo, eu. Vou dar um exemplo como se fosse eu. Eu fui criada, né, sendo apoiada naquilo que eu gosto de, por exemplo, fazer. Coisas de falar, profissões que me desenvolva. E aí, de repente, eu fui forçada a trabalhar numa profissão financeira, trancada dentro de uma sala, sem ninguém, só com papel. Eu vou dar um exemplo, entendeu? Imagine a Kedna, minha identidade, minha essência, que hoje eu me conheço, hoje eu tenho buscado, na verdade, o autoconhecimento, estou em construção, trancada numa sala com vários papéis. Entendeu, gente? Eu não vou jamais conseguir ser eu. Em nenhum meio que eu chegar, eu não vou conseguir ser a Kedna, que é em essência. Sim. Então, tudo isso tem muito a ver com também sua vida na infância, como foi a sua criação na infância, o que você ouvia, o que você ouvia, as palavras que você ouvia. Tudo isso influencia muito nessa questão de você ser, por exemplo, duas ou até mais de duas coisas ao mesmo tempo. Porque você ainda não se encontrou o seu equilíbrio, que é isso que a gente precisa, buscar o meu equilíbrio Kedna. Que tem o meu equilíbrio, por exemplo,
que minha amiga Suzana gosta, tem o que minha mãe gosta em mim, né? Tem o que minha prima gosta, mas tem o meu equilíbrio Kedna, que é o que eu gosto, entendeu? É aquilo que quando eu faço, que eu sinto assim, ai, chego, eu respiro tranquila, porque eu faço algo que é a minha completude, é o meu tesouro que está dentro de mim, é a minha leoa que está dentro de mim, que está fazendo. E aí, quer falar mais alguma coisa sobre dupla personalidade, Maria Luísa? Oi? Quer falar mais alguma coisa sobre dupla personalidade? Já tá bom, podemos ir para outra. Inclusive, eu queria até aproveitar para ti, já é dentro até de uma próxima pergunta, já até saí das perguntas aqui, mas assim, tem a ver com essa pergunta que havia sido feita, porque assim, dentro dessa visão ainda dessa questão do autoconhecimento, às vezes a pessoa não está conseguindo se perceber porque ela está com uma estima tão baixa também, de muitos traumas, de conflitos, né? E aí eu queria até que falasse sobre isso. Muitos traumas, muitos conflitos. Pega essa pergunta aí, por favor. Uma pergunta, nossa Tá, vou anotar. Pode falar. E dentro desse ambiente, ela está não consegue se perceber em sua identidade, não consegue confiar em si ou em qualquer coisa que vai fazer, inclusive para futuro mesmo de vida, não tem uma perspectiva de futuro, o que eu quero, onde eu vou chegar, qual é o meu propósito, justamente porque ela está tão desacreditada em si por muitos traumas e conflitos pelo qual a pessoa já viveu, principalmente traumas. Aí eu queria que a gente só fizesse um parênteses aqui, queria que você respondesse, dentro da sua visão até mesmo profissional, que eu sei que isso também é interessante que a pessoa faça terapia, mas dentro disso, o que você diria como um caminho que a pessoa poderia percorrer? Entendeu? Ela não consegue se perceber em sua identidade, nem em seu propósito de vida, devido a muitos traumas que ela vivenciou. Traumas e conflitos. Tá, termina só de levantar a pergunta que eu fiquei em políticas e não anotei mais, que eu tava prestando atenção no que tu tava falando para tentar responder. Tá? A pergunta do Miqueias. Tenta anotar aí um pouquinho. Então, Sim. essas questões de traumas, né, de algumas vivências na infância que marcaram a pessoa e marcaram de formas negativas, querendo ou não, elas exercem, né, fortes influências na pessoa que você é hoje, né? Mas é aquela coisa, você tem duas possibilidades: ressignificar tudo que você viveu ou não, né? Eu posso enfrentar a pessoa que eu sou hoje com todos os traumas passados, mas de uma maneira melhor. Ou eu posso ser a pessoa que eu sou hoje com todos os traumas, de uma maneira mais pesada, sabe? Então, assim, nós sempre vamos ter a possibilidade de olhar para uma situação de diversas formas. Nós precisamos entender que por mais que tenhamos traumas, por mais que tenhamos vivido momentos de dificuldade, momentos que nos causaram dor, nós precisamos entender que tudo aquilo pode ser ressignificado. Lógico, é um processo e parece que falando é uma coisa simples. Eu entendo plenamente que não é. É um processo demorado. Muitas pessoas fazem terapias há anos e mesmo assim sempre ficam revivendo aquelas coisas difíceis que aconteceu. Mas é como eu sempre digo, tudo é um processo. Se você não der o primeiro passo para ressignificar, para tentar olhar de uma forma diferente, nada vai conseguir começar a mudar, entende? Então, assim, muitas pessoas, talvez que estejam até ouvindo a live ou que vão ouvir ainda, já passaram por momentos de muita dificuldade, tem feridas, talvez, na alma que ainda hoje sangram, né? E deve chegar um momento que você tem que dar uma pausa em tudo isso. Não vou mais ficar com minha alma sangrando, eu realmente vou cicatrizar tudo isso. E às vezes o processo de cicatrização é um processo doloroso, né? Imagina você ter uma ferida que todos os dias você mexe nela, ela nunca vai cicatrizar. E aí chega o dia que você realmente quer botar um basta naquilo e quer cicatrizar. Então, é um processo mais demorado, porque ela foi muito mexida, né? E da mesma forma é uma pessoa que tem marcas, que sofreu diversas coisas na infância ou na adolescência,
e mesmo assim ainda conseguiu construir o ser que ela é hoje. Um ser talvez um pouco mais debilitado, com algumas fragilidades, com algumas dores maiores. Mas essa pessoa precisa colocar em mente e alimentar isso que ela pode ressignificar, né? Que ela precisa ressignificar para ela viver de forma mais leve. Porque quando nós temos essas feridas, e essas feridas sempre vêm à tona em algum momento da nossa vida, nós nunca vamos viver com plenitude, nós nunca vamos viver bem verdadeiramente. Sempre alguma coisa ou outra vai retomar aquilo e vai te fazer ficar triste, né? Sempre vai estar naquela questão, uma hora eu tô bem, outra hora eu tô mal, né? Isso. Por isso que é necessário realmente a cicatrização dessas feridas, desses traumas, e realmente procurar ressignificar, dar um novo sentido para aquilo. Aquilo aconteceu, mas eu posso tentar viver diferente. E às vezes esse processo de trauma, que são ressignificados, dá ânimo e motivação para as pessoas criarem projetos, criarem diversas coisas para ajudar outras pessoas que já sofreram com esses traumas, né? Que já sentiram as dores que ela já sentiu. Então, assim, tudo na vida tem um porquê, tem um propósito, né? Nós precisamos entender esses propósitos e realmente correr atrás para realizar eles, né? Eu sempre digo que nada é 100% ruim, por mais que pareça ser. Por mais que a sua dor seja muito grande, por mais que o seu trauma seja muito intenso, mas você tem capacidade suficiente de ressignificar e criar um jardim em meio a tantos espinhos, digamos, sabe? Isso mas realmente mesmo. é um exercício que ele é diário e não é uma coisa da noite para o dia, né? É sempre que eu digo, é um processo. São muitos dias de terapia, né? Mas eu acredito que o ser humano é 100% capaz de conseguir essa ressignificação. Eu também. É como a gente fala, a gente se construir, se reconstruir. O Miqueias, eu achei interessante isso que ele perguntou sobre a questão da nossa identidade. A pergunta é se ela pode ser modificada por essas mudanças culturais, políticas, religiosas, ou ela é algo que chega a determinada idade e fica fixa. Na verdade, ela é mudada. Não é pode, ela é. Todos os dias nós estamos recebendo informações, nós somos bombardeados de coisas que, querendo ou não, e às vezes inconscientemente, nós somos modificados, né? Sempre, às vezes, quando nós recebemos alguma notícia, quando a gente vê alguma coisa na internet, na televisão, querendo ou não, às vezes a gente é um pouco afetado. Isso não quer dizer que a nossa essência mude, mas ela pode sim sofrer algumas modificações. Né? Isso. É só na verdade, assim, nascemos, né? Crescemos e vivemos em um ambiente. E esse ambiente, ele influencia bastante a nossa identidade. Sim. Mas ele não muda a nossa essência. Que é isso que a gente tem que só saber separar, porque às vezes a gente não consegue entender. E eu não consegui entender isso antes, Maria Luísa. Por isso que eu tô falando isso, porque era algo que eu ainda não entendia, né? Há um tempo atrás. Foi depois de muito... tanto conhecimento como prática mesmo e vivência. E aí, às vezes, a gente não entende. A essência é aquilo que Deus te constituiu. O teu propósito, né? Para ser. Meu propósito. Você não muda. É quando ele chega para Jeremias e diz, não fale isso, porque Jeremias estava falando da boca o que ele achava ou que as pessoas pensavam dele. Ou que ele achava que era. E Jesus, não. Jesus conhece a tua essência, porque ele te criou. É isso. Então, muda a identidade? Muda, porque o nosso meio, ele nos muda. E nós somos um castelo que vai sendo construído ao longo de nossa vida, né? É uma comparação que a gente costuma fazer. Um castelo que tudo que está ao nosso redor ali vai fazer parte da construção. Mas a essência que está em você, ela não muda. Que foi aquela que Deus te construiu para ser. É o seu homem natural, a mulher natural, o plano original, quando você nasceu, que ainda era bebê inocente, na barriga de sua mãe. Entendeu? Que é a essência que vai nascendo com você. Sim. E aí, dentro disso, eu até queria fazer só uma comparaçãozinha que eu achei muito interessante, que tem uma psicóloga também, que eu acompanho muito o trabalho dela, a Karine. Ela é psicóloga, ela é neuro, ela é cientista e ela é evangélica e prega para mulheres. Eu achei muito interessante quando ela falou uma partezinha já voltada para isso que ele está falando, dessa pergunta, onde ele diz que
Quando a gente não consegue se... Aí eu vou te fazer uma pergunta agora sobre isso, é bom que eu lembrei. Quando a gente não consegue se observar, que é isso que eu vou te perguntar. Mas como eu faço? Segura aí a pergunta, Maria Luísa. Já vai logo pensando aí. Como é que eu faço para saber se eu estou no meu plano original? Viu? Pensa aí, enquanto que eu vou só finalizar isso que ela fala, a autora. Sim. E eu acho interessante que ela fala que a gente tem um projeto original e às vezes nós estamos vivendo completamente distantes desse projeto original, que é você, a sua essência. Justamente por esse meio em que nós estamos inseridos. De repente, vou dar um exemplo. Eu gosto de usar meu nome para não usar o nome de outra pessoa. A minha essência é ser uma pessoa mais leve, é ser uma pessoa mais doce. Mas em um determinado momento da vida, por circunstâncias e modificações, como até já foi falado aí na pergunta, eu me tornei uma pessoa mais estressada, uma pessoa mais ignorante, que não é a minha essência, como eu fui constituída, entendeu? E sim a realidade do lugar que foi me modificando, que é isso que ele está falando, né? E aí eu acho interessante que ela diz, você precisa parar e observar se você está vivendo a sua essência, o seu projeto original, para você realmente entender o autoconhecimento. Porque às vezes a gente não... Ah, não, é porque antes eu era assim mesmo, agora eu sou estressada mesmo. Não, mas antes eu era assim. Ah, amanhã eu sou briguenta. Não, hoje eu sou calada. Não existe, você tem uma essência. Claro que no dia que você vai passar uma raiva, você vai ter reações. Mas eu não estou falando de reações, eu estou falando de identidade mesmo, de se conhecer, né? E às vezes você é julgada por algo que você nem é aquilo. Só por um momento, por uma situação que aconteceu, que lhe transformou naquele momento, aquele ser humano que você não é. Isso é a importância de você voltar para a sua identidade, para dizer, não, eu quero fazer essa viagem, essa jornada de me conhecer. Aí a pergunta que eu te fiz, eu queria que você me respondesse agora, que eu não lembro mais, mas eu creio que você anotou aí. Tá. Sobre o plano original, né? Sim, como saber isso? Como saber... Ah, eu tenho aqui. Como saber se eu estou sendo originalmente eu, meu plano original, minha essência? Sim. Essa questão do plano original, primeiro ponto que eu tenho para falar sobre isso é você, né? Você que está me ouvindo, não só você, Kedna, Sim, mas sim. até eu mesmo. Mas você realmente tem um plano? Porque assim, se tem um plano original, tem que ter um plano, né? Porque às vezes está muito na nossa cabeça, ah, será que eu tenho realmente um rumo a seguir? Será que eu realmente sei o que eu quero? O porquê que eu estou aqui? O que eu vou realmente correr atrás? Porque às vezes falta isso. Falta uma direção para onde ir e o que fazer. Quando a gente não tem esse plano original, nós somos meio que vai com qualquer coisa. Então isso vai deixando de lado realmente, como você falou, a nossa essência, vai deixando de lado os nossos verdadeiros propósitos, as nossas verdadeiras intenções a respeito de alguma coisa, vai deixando de lado as nossas qualidades, vai deixando de lado o nosso empenho para desenvolver aquele nosso plano original, né? Então, assim, é necessário nós termos isso em mente, nós temos um planejamento, nós temos realmente um plano a seguir. Porque quando eu tenho um plano a seguir, por mais que às vezes... Oi? Não, pode continuar, eu estou anotando a pergunta aqui. Tá. Por mais que às vezes eu sofra influência do meio, como já foi falado, eu tenho em mente o que de fato eu preciso seguir. Então, por mais que você seja bombardeado de informações, de como se modificar, como fazer um plano melhor, eu sei que o meu plano é esse, eu vou seguir ele. Por mais que venham ventos contrários, por mais que venham pessoas dizer que esse não é o melhor plano, mas eu tenho convicção desse plano, sabe? Porque ele foi bem elaborado, porque ele foi bem pensado, porque eu fui a criadora desse plano, né? Então, assim, é necessário nós termos convicções dessas coisas. Porque quando nós temos convicções disso, não só em relação a plano, mas em relação a quem nós somos. Nós podemos até ser bombardeados de informações, mas nós temos a nossa verdadeira essência. E o que é contrário à nossa essência, bate e volta, sabe? É aquela coisa. Quando nós temos convicção de algo, pode quem quiser dizer ao contrário, mas aquilo não afeta. É a mesma coisa que que eu acho que disse em outra live contigo, que às vezes alguém pode falar pra você, ah, você é feia, mas se você estiver dentro de si,
o autoconhecimento e a autoconfiança que você não é feia, que você é uma pessoa bonita, porque foi o Senhor quem te criou, quem te formou, a pessoa pode dizer o que for. Isso não vai te abalar, sabe? Então, assim, é aquela coisa, você precisa ter convicções. Quando nós temos convicções, nós somos menos afetados, nós somos menos abalados. Isso não quer dizer que você não vai ouvir, aquilo pode talvez trazer algum impacto do momento. Mas o que eu estou querendo dizer é que aquilo não vai mudar a tua concepção e vai mudar a tua essência, né? Que é isso que nós precisamos preservar. A nossa verdadeira essência, aquilo que de fato nós somos em Cristo, a nossa identidade como filhos do Senhor, né? Então é basicamente isso. Eu achei muito interessante essa pergunta agora, Maria Luísa, que é assim, eu estava anotando aqui quando você falava, se eu posso formar a identidade do meu filho. E aí, assim, até antes de você falar, eu gostaria de falar um pouquinho, que eu tenho essa minha parte aqui, né, da psicopedagogia. Justamente, Ela fala você sobre tem essa formação que ela fala sobre essa formação do caráter, da identidade da criança e tudo mais, etc. Resumindo, né? Para resumir, depois você dá a sua opinião sobre isso. Sim, Suzana que fez essa pergunta. Seja bem-vinda, Suzana, Paraíba na live. Deus abençoe. Eu acho interessante essa pergunta porque, na verdade, hoje, um dos grandes males que acontecem na vida de muitos jovens, adolescentes, buscarem coisas como tentar se suicidar, depressão e tudo, é justamente por ele ter sido forçado a ser coisas que ele não quer ser, né? Então a gente posso formar a identidade do meu filho? A própria Bíblia diz que você tem que ensinar um caminho e não que você tenha que formar a identidade. Por quê? Porque de quem é o dever de criar essa identidade na pessoa? Essa essência é de Deus. E às vezes nós projetamos que o filho seja o que eu quero ser. Por isso há muitos conflitos hoje. A live vai acabar, a gente vai reiniciar, porque esse tema é bem interessante. Tem outra pergunta que acabaram de fazer, eu anotei também. Que é da Luciene. Já, Luciene. Seja bem-vinda, minha mãe Hilda. Vamos reiniciar a live, viu? Caiu agora.